Olá, sou Mônica Ramos. Começa agora mais um programa Gente do Rio. Hoje vamos falar do setor produtivo, as organizações de trabalho formais, como a indústria, e o jeito que os trabalhadores descobriram para produzir de uma maneira mais autônoma, as cooperativas. Teremos Gente do Rio em dose dupla. Temos 2 convidados hoje, um de cada lado da moeda. E não esqueça, temos reapresentação depois do programa Canal Livre. Ou você pode assistir a qualquer momento no nosso canal do YouTube, Band Rio. E não esqueça de clicar na mãozinha e curtir. Dizem que o ano produtivo só começa depois do carnaval. Então esse 2022 só vai ter início em maio? Precisamos correr atrás do prejuízo, né? Não temos tempo a perder. Podemos usar muitos jargões ou slogans, mas o fato é que temos muito a recuperar dos estragos da pandemia. E agora das chuvas também. Nos últimos 5 anos, o Rio de Janeiro perdeu mais de 20% do seu parque industrial. Como fazer para recuperar isso e ainda voltar a crescer? Por outro lado, as cooperativas são o setor mais promissor do Rio de Janeiro. Hoje, já são mais de 419 cooperativas no estado, com um faturamento em 2021 de 11 bilhões, 10% maior do que em 2020. Como unir força destes 2 setores para desenvolver a economia fluminense e dar conta das desigualdades sociais? Vamos conversar sobre isso hoje com 2 entrevistados, Sérgio Duarte, presidente da Rio Indústria, e com Vinícius Mesquita, presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado. Bem-vindo também, Sérgio, ao nosso programa. Nós estamos falando de um Rio de Janeiro traumatizado, com tantos episódios, de um estado que já chegou a falir, agora enfrentou os efeitos da pandemia. Eu queria que vocês fizessem um breve relato de como é que está o setor de vocês atualmente, começando pelo Vinícius. O nosso setor está em franco crescimento aqui no Rio de Janeiro, porque as cooperativas têm a tendência mesmo a crescerem nas dificuldades. São organizações onde as pessoas valem mais do que os recursos, valem mais do que o dinheiro que está aplicado lá, e que as pessoas se juntam nessa instituição para realizar o empreendedorismo coletivo. Não é o empreendedorismo individual, onde a pessoa é lá o contador, o administrador, o caixa do negócio. É do CEO faxineiro, né? Como a gente costuma falar aqui com as pequenas empresas. Em geral, as pequenas empresas falam isso, né? Eu sou o telefonista, o recepcionista ou a recepcionista também, né? Então, nas cooperativas, nós unimos pessoas com o mesmo ideal, focadas no mesmo negócio e com a habilidade individual de cada um, a gente consegue coletivamente empreender. Isso, nesse momento de dificuldade, acaba sendo uma oportunidade, né? Porque os custos são menores para você operacionalizar o negócio, você não está entrando sozinho, você tem parceiros aí. E não só isso, as cooperativas que já estão consolidadas no mercado, nesse momento de dificuldade, também cresceram, porque elas acabam entregando negócios mais justos à sociedade e aos seus sócios como um todo. Já a indústria está sofrida, né, Sérgio? A indústria está sofrida. A indústria vem passando um processo no mundo, né? Ela vem perdendo a participação do PIB no mundo. E no Brasil isso aconteceu de uma maneira muito forte. E no Rio de Janeiro, infelizmente, nós tivemos alguns problemas no passado, pelos governantes no passado. Isso gerou algumas condições ruins para o estado do Rio de Janeiro. E a indústria no Rio de Janeiro sofreu esse esvaziamento econômico. A boa notícia, Mônica, é que nós temos hoje realmente conseguimos uma interlocução boa com o governo e com a Alerj, e nós conseguimos trazer esses pleitos. Então, as boas notícias é que esse cenário horrível que nós vivemos nos últimos 5 anos está mudando. Ano passado já foi um ano de abertura de empresas, já começamos a mudar um pouco mais esse quadro. E quais foram esses pleitos que você está citando? Quais foram os principais pleitos que ajudaram nessa virada e nessa perspectiva de retomada? Mônica, eu tenho uma frase que eu gosto que eu acho que ilustra bem. Eu falo que o industrial fluminense ele é competente, mas ele não é competitivo. E muitas vezes não é competitivo pelas condições tributárias, de segurança, de infraestrutura, e às vezes você tira a competitividade.
Então, o que está acontecendo? Eu vou dar um exemplo para você de um pleito muito importante aqui na cidade do Rio de Janeiro. O Distrito Industrial de Santa Cruz, o distrito mais importante no Rio de Janeiro, onde você tem Casa da Moeda, Gerdau, Térnio, onde vai ser construída a indústria de vacina, a maior indústria de vacinas na América Latina vai ser construída nesse Distrito Industrial de Santa Cruz. Né? Exatamente. Você tinha o acesso a esse distrito tão importante que os caminhões não conseguiam trafegar. Problema de iluminação e buraco, a ponto de os caminhoneiros um dia fazerem greves que eles não conseguiam acessar. E esse pleito, eu lembro que eu era colunista do jornal O Dia, já saí de lá faz 15 anos e esse problema já era um... E, Mônica, olha só... Então, quer dizer, é um problema antiga, de 15 anos, né? Pelo menos. O principal distrito industrial do Rio de Janeiro tinha essa condição. No segundo dia dessa nova gestão, nós tivemos uma reunião com o setor produtivo, com o prefeito, e nós levamos esse pleito. E agora, no final do ano, já começaram a fazer obra, já está tendo asfaltamento, já está mudando. Então, quando a gente fala, Mônica, sobre essas demandas que o Rio Indústria traz, né, não é só, muitas vezes a gente se pensa muito que é só incentivo fiscal. Não, o incentivo fiscal é importante, mas nós temos outros problemas, infraestrutura, segurança. E, na verdade, o que nós queremos, a indústria quer, o industrial fluminense quer e cobra e exige, é que a gente tenha a condição de competir com os outros estados. Porque toda vez que uma indústria não é competitiva, ela vai embora. E quando ela vai embora para outro estado, onde ela leva emprego, ela renda e leva a dignidade das pessoas, né? É verdade. E as cooperativas? A gente tem cooperativas em que áreas? São diversas áreas, né? Explica para a gente um pouco, Vinícius, em que tipo de cooperativas a gente tem e como isso funciona. Hoje há uma divisão em 7 ramos de operação econômica que a OCB estabeleceu no Brasil, mas esses ramos eles se subdividem. A OCB é a Organização das Cooperativas Brasileiras, que é o órgão oficial de registro das cooperativas do Brasil, é o consultivo de governo e nasceu com a lei. Quando nasceu a lei do cooperativismo, nasceu também essa instituição. É a divisão de sub-ramos. Vamos tomar como exemplo o ramo saúde, que vai desde as nossas cooperativas médicas e odontológicas, Unimed e Odontos, a cooperativas menores de profissionais da área de enfermagem, de técnicos de enfermagem. Temos cooperativas, por exemplo, de cuidadores de idosos? Temos sim, não temos cooperativas de A a Z. Essa é uma atividade que eu vejo assim que as pessoas têm muita dificuldade de ter referências na hora de contratar. De repente, conhecendo uma cooperativa nesse setor, né, é uma coisa que é uma referência, uma coisa que a pessoa pode ter uma confiança maior. Sim, porque no cooperativismo tem algo interessante. Todo mundo que for sócio da cooperativa, ele trabalha com a cooperativa, mas ele também é dono. Tem uma dualidade, sócio-cliente. A cooperativa atende ele buscando o mercado para que ele possa entregar esse produto ou esse serviço, mas ele também decide os rumos que a cooperativa vai tomar. Então, ele é sócio e dono, né? E cliente ao mesmo tempo dela. No caso dos cuidadores, por exemplo, a gente tem a Coopidade aqui, uma cooperativa que tem muito tempo de vida, que tem crescido muito, até porque o mercado tem crescido aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma população envelhecendo cada vez mais. É o envelhecimento da população, né? E que abre oportunidade para o nascimento, inclusive, de outras cooperativas em outros locais. É muito capilarizado. Na verdade, a gente está todo dia no convívio direto com a sociedade em produtos e serviços e as pessoas não percebem a presença das cooperativas. Essa é uma realidade. 419 é muita coisa, né? Fala um ramo assim que a gente nunca imaginava que teria cooperativa e que tem. Nós temos uma cooperativa, não aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil, de locação por tempo compartilhado de aeronave. O pessoal estava achando que era muito caro ter cada uma sua, foi lá e construiu uma empresa, que é essa cooperativa, que pertence a eles e que operacionaliza a alocação dessas aeronaves para cada um. Tem cooperativa de catadores, temos cooperativas de músicos aqui no Rio de Janeiro, os músicos se uniram. A de catadores já é comum, né? De reciclagem, né? Músicos se uniram para construir um negócio e oferecem cursos de música, tem programas de rádio aqui no Rio de Janeiro. E as nossas cooperativas financeiras, que eu acho que é o mercado que mais evolui e cresce aqui no Rio de Janeiro, são as nossas cooperativas bancárias, né, que estão num processo completamente inverso ao dos bancos, que estão fechando a agência, ficando cada vez mais com a operação distante do usuário do banco. A gente está num processo inverso, serão mais de 50 agências abertas aqui
na cidade do Rio de Janeiro esse ano, no estado do Rio de Janeiro como um todo, né? Do Cicobi, Sicredi e Unicred, que são os nossos 3 sistemas de crédito cooperativos que operam aqui no Rio de Janeiro. Sérgio, eu falei no início que o Rio de Janeiro perdeu 20% da sua planta industrial. É uma quantidade muito significativa. O que isso representou para o Estado e como é que está sendo essa retomada? Mônica, o Rio de Janeiro tem uma característica que nós temos muitas pequenas e microempresas, né? Toda vez que tem uma crise, esse pequeno empresário, até por não se unir, não formar uma cooperativa, Verdade. ele fica muito desprotegido, né? Ele é o primeiro a morrer quando vem uma crise muito forte. Então, esse número de empresas foi muito impactado no micro e pequeno empresário. Ano passado, isso já começou a reverter. O Rio de Janeiro já começou a reverter bastante esse quadro. Já foram abertas muitas empresas. E o que nós temos que fazer, Mônica? O que, na verdade, o Rio de Janeiro tem que fazer, ele precisa criar um ambiente de negócios favorável a atrair a empresa. A gente tem que fazer 2 movimentos muito importantes. Continuar perdendo as empresas, não continuar sofrendo esse esvaziamento econômico e atrair novas empresas para cá. Então, o que nós fazemos na Rio Indústria é identificar setor a setor, não é uma regra geral, setor a setor, o que tira a competitividade desse setor, o que atrapalha esse setor, e nós conversamos com as autoridades competentes para poder modificar esse cenário e criar, sim, um ambiente favorável, que a empresa continue a investir, continue a querer, porque a indústria, Mônica, ela faz uma diferença muito grande, porque a indústria é indutor de crescimento. Ela atrai fornecedores, ela atrai serviços, então... E essa pequena e média é que mais emprega, né? Exatamente. Ela que mais emprega, ela tem a maior parte do emprego gerado no Rio de Janeiro, quase 90%, estão direcionados a Qual é o maior problema? Nós temos segurança jurídica? Isso é no Brasil, esse problema é no Brasil, né? Não tem, um grande problema que tinha na cooperativa, né, Vicente, era justamente essa insegurança jurídica que as empresas tinham. Ou seja, lá no passado. ora uma coisa pode, daqui a pouco não pode mais, temos uma lei de uma forma e daqui a pouco se aprova outra lei, é uma coisa... É complicado. As questões fiscais, a gente perde muito competitividade com os estados que estão ao nosso redor, né? Como o Sérgio bem falou, os cooperativos também sofrem com isso. A gente tem uma grande cooperativa de produtores de café no Rio de Janeiro que tem dificuldade de operacionalizar os seus serviços, de fazer o beneficiamento do café, porque o produtor atravessa escondido o café para o Espírito Santo, porque a tributação lá é melhor. A gente perde competitividade por isso. Como você bem colocou, insegurança jurídica, isso é uma constante, né? O Estado precisa ser regulador, deixar as coisas claras e cumprir aquilo que foi acertado nas discussões antes dos negócios surgirem. Eu coloco para você o caso agora das cooperativas médicas, as Unimedes e a ANS. A gente, óbvio, quer quanto mais ter serviços que atendam os clientes contratantes desse plano de saúde. Mas não pode a ANS, com uma canetada, sair colocando coisas lá dentro que o custo daquele plano que as pessoas pagam não cobre, porque o custo médico é muito caro. Tem que ter equilíbrio, tem que ter construção conjunta para viabilizar certos tipos de atendimento. Uma das principais reclamações é a insegurança jurídica, claro. Né, Sérgio? E isso é total no ambiente de negócios. Mas isso, Mônica, geralmente atinge o Brasil todo. Eu quero pegar o exemplo do Vicente que ele falou sobre o café. O Rio de Janeiro, há 30 anos atrás, tinha uma infinidade de indústrias de café. Sim. Hoje tem 4, acho que são 4 indústrias de café. E nós continuamos, Mônica. Pelo contrário, nossa população cresceu, nós continuamos com o consumo, simplesmente nós perdemos as empresas, a indústria de café para outros estados. Por quê? Não dá a condição e o empresário tem que fazer coisas diferentes, o plantador quem produz café leva para o Espírito Santo. São essas coisas, Mônica, que a gente quer mostrar para o Estado e falar assim, não adianta fazer essa tributação dessa maneira porque a gente está perdendo. É melhor ajustar, dar competitividade, por isso que eu quis falar aqui, o empresário fluminense é competente, mas ele não é competitivo, tá? E então a gente chega junto ao governo e fala assim, nós estamos perdendo, esse setor está se esvaziando porque ele não consegue competir com o vizinho, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, e a gente tenta só igualar as condições, o que o empresário fluminense quer é só condições de igualdade. De 2015 para cá, o Rio de Janeiro perdeu 800 mil empregos de carteira assinada, empregos formais. Metade do que o país inteiro perdeu. Vinícius, você acredita que muitos desses trabalhadores foram para cooperativas e isso deu certo? Qual é o termômetro de vocês em relação a isso?
Olha, aqui no Rio de Janeiro nós temos muito a crescer ainda no cooperativismo, Mônica. Nós estamos muito atrás do potencial do nosso Estado. A gente tem trabalhado muito em colocar o cooperativismo como uma oportunidade de organização, as pessoas conhecerem o modelo, né, o sistema econômico, elas não conhecem. Nós somos educados para competir, não para cooperar, então tem que se aprender a fazer o cooperativismo. Houve sim um crescimento, principalmente agora na pandemia, muitas pessoas se organizaram em cooperativas, muitas cooperativas cresceram, mas ainda há uma abertura enorme no nosso Estado. E uma percepção que eu tenho clara e que eu acho que os governantes têm que prestar atenção nisso, o cooperativismo, diferente de qualquer outro modelo de negócio, a riqueza fica na mão de quem produziu a riqueza e no local onde ela foi produzida. O Sérgio sabe, quando tem um problema, a indústria está com uma situação financeira ou uma proposta com relação aos impostos melhor no lugar, ela vai sair daqui e vai para outro lugar. A Ford foi embora do Brasil porque não achava que era mais viável aqui perder os incentivos que ela tinha. Cooperativa não, ela vai ficar onde ela foi constituída, ela vai permanecer ali, ela está ligada às pessoas e à terra. A gente já falou, a riqueza fica aqui. Pois é, a gente já falou de cooperativas que estão com problemas, que têm problemas, como as médicas, falamos das curiosidades das cooperativas. Agora me contam um case assim, super sucesso, aqui do Rio de Janeiro. Aqui do Rio de Janeiro? Nós temos uma cooperativa de enfermagem no norte do estado que está fazendo uma verdadeira revolução no atendimento aos seus clientes. Ela construiu toda um amparo para receber bem esse cliente e tratar cada vez melhor os seus cooperados, né? Dar cada vez mais estrutura. Norte Saúde é o nome dessa cooperativa. É uma cooperativa que tem crescido exponencialmente agora no processo pandêmico, né? Tem adquirido novos hospitais para levar trabalho, é uma cooperativa de trabalho, né? Aos seus cooperados, e que tem feito algo acho, muito importante, que é privilegiar, humanizar as relações entre clientes e cooperados. Porque ela lida também com cuidadores, então tem toda uma maneira de receber essa pessoa, de aproximar a pessoa que vai cuidar da família do paciente, porque você tem que construir uma relação de confiança, é o seu ente querido, é o seu parente que está colocando ali. É, né? Verdade. Isso é fundamental, a confiança. E ela tem feito um trabalho bacana também no atendimento nos hospitais. Agora do Covid foi um atendimento muito humanizado, né? Muito aplaudido por quem contratou. Eu acho que esse é um bom exemplo. Agora, temos ações que vão avançar muito nos próximos anos e um dos elementos que vai avançar é o cooperativo de plataforma. As pessoas que é isso? São as Cooperativismo de plataforma. São as pessoas se organizarem para a realização de um serviço ou a contratação de um serviço no mundo digital. Nós temos aí uma plataforma de entrega de alimentos, onde o coitado do entregador, coitado, é quase escravizado lá trabalhando de sol à chuva, né? E o cliente dessa plataforma ali, o comerciante, ela estabelece o preço, muitas vezes, da maneira que ela quer, né? Sérgio, a gente falou das cooperativas que deram certo. Você é presidente também do Sindicato das Indústrias de Alimentos do município do Rio de Janeiro. E esse setor não tem o que reclamar depois da pandemia, né? É verdade. Porque, Mônica, a gente fala o seguinte, as pessoas ficaram em casa, né? Mas não pararam de consumir, né? Todo mundo engordou, todo mundo. Isso daí foi um negócio terrível, né? Eu, por exemplo, engordei 13 quilos. Não parece. Você ficou em casa. Obrigada, muito obrigada. Ficava em casa, né, Mônica? Não ia para academia, não fazia nada, você ver televisão e comer. Então, a indústria de alimentos, ela foi o setor menos afetado durante a pandemia. Supermercados, supermercado também, né? E foi um desafio muito grande, tá, Mônica? Porque era manter o abastecimento, né? A gente precisava manter o abastecimento. A indústria de alimentos não podia fechar, porque ela era uma atividade essencial, e nós tínhamos que cuidar do nosso trabalhador, né? Porque não adiantava manter a empresa aberta se você não tivesse o trabalhador. Então, nós tivemos que ter protocolos, né? Para receber esse funcionário, para ter o distanciamento, para a gente poder manter a saúde das Mas pessoas. cresceu em faturamento, cresceu em empregos, o que foi? Quais
Quais foram os fenômenos que aconteceram com esse ramo? Ele cresceu, esse foi um segmento que cresceu, tanto em faturamento, Quanto? porque depende muito do segmento, Mônica, mas é um setor que cresceu, até pela inflação, né? Você viu que nós tivemos uma inflação muito grande, no mundo essa inflação, e então o faturamento dessas empresas cresceu. O que está acontecendo, Mônica, também agora, é que está tendo um efeito reverso. Toda essa inflação está fazendo com que o consumidor não tenha aumento de renda, ele vai ter que entregar uma parte do consumo que ele consumia. Infelizmente, é o reverso da moeda, que agora a gente está percebendo uma perda de consumo, do poder de compra dos consumidores. Né? Então, a indústria ela é um elo muito forte na compra de matéria-prima para tentar não repassar para o consumidor. Mas é uma briga muito difícil. E qual é o fenômeno que vocês já estão vendo? Assim, as pessoas estão comprando menos o quê? Os supérfluos, as carnes... Não tenha dúvida que a gente falava sempre lá atrás, né, no Plano Real, esse efeito que o consumidor passou a consumir iogurtes, produtos de valor agregado, marcas prêmios, né, e a gente está percebendo ele abandonando esse produto e está retornando o consumo que tinha lá atrás. E é muito ruim, do básico, é muito ruim para o Brasil, né, porque ele vai se alimentar pelo básico, ele faz troca de marcas, ele começa a trabalhar com marcas não líderes de mercado, ele começa a fazer uma troca de marca. A gente está percebendo esse movimento do consumidor que ele tenta se defender mantendo a sua cesta em casa, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Vinícius, aqui no Rio de Janeiro, nós já tivemos uma tradição de ter cooperativas que não eram cooperativas de fachada. Já houve muitos escândalos nesse setor, cooperativas que tinham um dono. Como é que vocês trabalharam para reverter isso e ainda trabalham para evitar esse tipo de distorção? Primeiro, assim, há muitos casos em que não são cooperativas efetivamente, são associações que se fazem valer do nome cooperativa. Vou dar um exemplo hoje, as cooperativas de seguro de automóveis, né? Não tem nenhuma cooperativa ali. São associações, o tipo societário é outro, né? Até porque a SUSEP tem um impeditivo para registro de cooperativas de seguro de automóvel no Brasil. A própria junta comercial não aceita, né? E nós tivemos há 25 anos, Mônica, o nascimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, SESCOP, que é uma ferramenta que serviu para construir um novo cenário do cooperativismo no Brasil, né? Hoje, 60% do agronegócio, você deve saber, da indústria alimentícia, está organizado em cooperativa no Brasil, está segurando o país, né? No Rio de Janeiro, a gente também investiu muito em ensinar as pessoas em como gerir um negócio, apresentar para os cooperados a forma exata e correta de se constituir, de se operacionalizar uma cooperativa. Então, isso veio cada vez mais diminuindo. É óbvio, isso é um ser humano, tem gente que... E quando vocês detectam que tem uma falsa cooperativa, alguém se intitulando cooperativa, vocês fazem denúncia? Tem algum mecanismo para depurar isso? A organização, a priori, ela leva a informação e tenta ajustar. Porque não dá também para matar o negócio porque uma pessoa desvirtuou ele. Então a ideia é sempre salvar o negócio, salvar a cooperativa e fazer com que as pessoas operacionalizem aquilo efetivamente como uma cooperativa. Né? Em outros casos, óbvio, quando é muito gritante, a gente vai passar para os órgãos fiscalizadores, órgãos de controle, depende de cada setor. Tem cooperativas que operam em setores regulados ou não. E em alguns casos a gente até briga para defender as cooperativas, que muitas vezes a construção social que é posta é para justificar uma outra ação. Coloco como exemplo o caso do transporte. No transporte municipal, colocou todas as cooperativas e trabalhadores do transporte alternativo como se eles fossem milicianos, quando na verdade eles são as vítimas das milícias. Eles são obrigados a pagar. Se não pagarem, seus carros são queimados. Né? Essa então, coisa da violência, da insegurança é um outro tema que a gente ainda vai tratar aqui também. E no próximo bloco, você sabia que se o Rio de Janeiro conseguisse atrair uma média de uma grande indústria por mês, mesmo assim demoraria 13 anos para retomar o Parque Fabril? Essas são as contas da Rio Indústria. Já o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo está cheio de dicas e treinamentos para quem quer abrir uma cooperativa ou aderir a uma já existente. Você vai ver tudo isso daqui a pouco. Fique com a gente. O Gente do Rio volta já.
Estamos de volta com Gente do Rio. Hoje conversando com Sérgio Duarte, presidente da Rio Indústria, e com Vinícius Mesquita, presidente do sistema Secop, que é composto pelo Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio de Janeiro e pelo Serviço de Aprendizado do Cooperativismo. Sérgio, a gente disse na chamada aqui desse bloco que se o Rio atraísse uma média ou grande empresa, indústria, por mês, demoraria 13 anos para recompor o Parque Fabril. Isso é um número muito... Assustador. Assustador. Exatamente, me faltou a palavra, assustador. Mas você diz que já estamos recompondo. Como é que está esse ritmo? O que está acontecendo sim, esses 13 anos, esse dado foi levantado pelo número de empresas que foram fechadas e como nós atraímos empresas no passado. Quero dizer para você o seguinte, o Rio de Janeiro há 2 anos atrás levaria 13 anos. Esse número agora está melhorando. Por quê, Mônica? Porque nós estamos conseguindo realmente, o governo do Estado e a LERJ estão sendo muito sensíveis a esse pleito que a indústria está fazendo. Sim, nós não podemos continuar simplesmente de braços cruzados e vendo as empresas irem embora. Então, nós estamos conseguindo mudar essa realidade. O Estado está sensível a esse número que você falou, assustador. Então, ele está sensível, então toda vez que a gente está levando os pleitos, estamos conseguindo. Mas nós continuamos com uma carga tributária... alta, no combustível, na luz. O ICM do Rio de Janeiro é o ICM mais alto, mas nós estamos conversando e o governo está sensível a isso. Ele já entendeu que está acontecendo. Então, Mônica, por exemplo, nós estamos levando agora, está para ser anunciado agora, um incentivo para a indústria do trigo. Por quê? O Rio de Janeiro já foi um grande produtor de farinha de trigo. Ele tinha grandes moinhos aqui no Rio de Janeiro, aqui no Porto Pertinho, tinha um moinho fluminense. E nós perdemos toda essa indústria de transformação do trigo, da farinha de trigo. Hoje nós temos 2 moinhos, um dos mais modernos do mundo, estão instalados no Rio de Janeiro, mas eles operam com uma capacidade muito baixa. Por quê? Apesar de nós termos capacidade para abastecer o Rio de Janeiro com esses moinhos e mandar farinha para outros estados, o Rio de Janeiro se tornar exportador, nós importamos farinha de trigo de outros estados. E esse é um dos problemas com a guerra, né? Exatamente, que está refletindo no preço do trigo. Um dos reflexos da guerra no bolso do consumidor é o preço do trigo. Então, nós conseguimos, junto ao Estado, um ajuste na legislação, na tributação desse setor. Para quê, Mônica? Para simplesmente... Falei e vai aqui de quanto para quanto a tributação? Não, ela simplesmente mexe na substituição tributária, ela mexe na condição de eu competir com os estados. Hoje o Rio de Janeiro traz muita farinha do Paraná, traz muita farinha de outros estados e o que a gente quer fazer é o seguinte, vamos igualar a condição para esse empresário trabalhar? Isso o governo do estado está para anunciar já o estudo de impacto, porque hoje nenhum incentivo pode ser dado se não for analisada a questão do impacto econômico na cidade. Então, esse estudo é feito pelo estado. Na cidade e no estado. Na cidade e no estado. Esse estudo é feito pelo estado e nesse caso do trigo, da farinha de trigo, já vai ser apresentado pelo estado semana que vem e a gente vai reverter. Ou seja, daqui a pouco tempo o Rio de Janeiro deixa de importar farinha de trigo e começa a produzir farinha de trigo aqui, para abastecer o Rio de Janeiro, que nós temos capacidade instalada. Olha que boa notícia, e vamos mandar para outro estado. O que isso representa, Mônica? Emprego e renda na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Muito interessante. Vinícius, no perfil das entidades que você representa, você diz que um dos objetivos é colocar o cooperativismo na pauta, trabalhando em conjunto, ou junto ao Parlamento Federal, ao Parlamento Estadual. Como é que é? É um lobby das cooperativas? Ou não podemos chamar assim, é uma parceria? Como é que é? Não, é um lobby do bem. Até porque todo mundo faz lobby, é natural. A gente vai lá defender os interesses das cooperativas, mas nosso maior trabalho hoje é de mostrar ao parlamentar ou ao executivo de que os recursos que as cooperativas construírem irão ficar no Rio. Como eu falei antes, ele fica atrelado ao local e atrelado às pessoas. Porque os meios de produção das cooperativas, ele é coletivizado naquela comunidade, quem pertence à cooperativa. Você não tem vou te dar um exemplo aqui com relação você tem um grande plano de saúde no Brasil que resolveu colocar a sua sede em Duque de Caxias. Ele tem uma amplitude nacional, mas a sede dele está em Duque de Caxias. Por quê? Porque lá ele paga menos imposto. E amanhã, se tiver outro município no Rio de Janeiro, no Brasil, que ofereça as mesmas condições, ele vai sair daqui e vai para lá.
enquanto uma das maiores cooperativas médicas do Brasil, a Unimed Rio, independente de qualquer construção, ela vai permanecer no Rio de Janeiro e ela vai continuar pagando os impostos do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ela está ligada aos médicos do Rio de Janeiro. Ela pertence aos médicos do Rio de Janeiro. Então, essa é uma natureza das cooperativas, fixar a riqueza na mão de quem gerou essa riqueza, que são os médicos, nesse caso, e no local onde ela foi gerada. Então, isso é uma solução para o nosso Estado. E a gente tem todo um trabalho, tem uma frente parlamentar nacional, tem uma frente parlamentar estadual, que se compromete em defender os ideais do cooperativismo. Porque, diferente de qualquer outro sistema econômico, o cooperativismo é baseado em princípios. Que para que a cooperativa seja reconhecida como cooperativa, ela tem que desempenhar esses 7 princípios. Gestão democrática, as pessoas em primeiro lugar, a fixação da riqueza na mão de quem produziu, e a intercooperação, negócios entre cooperativas. Então, são elementos que definem que essa aqui é uma cooperativa ou aquela ali não é. Então, é necessário informar isso aos nossos parlamentares e ao Executivo. Sérgio, falando em política, um dos setores que mais sofreu com a Operação Lava Jato no Rio de Janeiro foi a indústria naval, que já foi um importante setor, uma importante mola propulsora da economia fluminense. Como é que está esse setor agora? Qual é a perspectiva de retomar e dele retomar a importância que ele já teve na nossa economia? Mônica, e a gente fala, né, que são as medidas erradas, né? Quando o Brasil estava no momento de crescimento, resolveram-se abrir estaleiros pelo Brasil inteiro, né? Nós tínhamos a indústria aqui preparada para fazer a construção desses navios, nós tínhamos a mão de obra qualificada e por uma política, né, claro, eleitoreira, saiu levando o estaleiro para tudo quanto é lado e o Brasil não comporta isso, que a gente de uma hora para outra não vira o país mais competitivo, né? O que aconteceu foi que esse artificialismo fez com que os estaleiros não sobrevivessem, muitos estão fechando, muito com dificuldade. E o Rio de Janeiro afundou. Agora, com a retomada do petróleo, o nível de preço do petróleo, o aumento da produção no Brasil, claro que isso começa a ter uma demanda. Uma das razões também dessa parada no setor foi também que, com a queda do petróleo, se parou os investimentos, a Petrobras com esse problema, ela também parou os investimentos e isso afeta, né, esse setor. Então, o que está vendo, de novo, Mônica, vou reforçar, né, vou reforçar a pergunta que você tinha feito ao Vicente sobre o lobby, né. Na verdade, Mônica, as pessoas associam o lobby a uma coisa errada. Na verdade, o lobby faz explicar. O que nós fazemos, né, Vicente, é explicar, como nós estamos conversando com você, o Vicente trazendo vários momentos para você, a gente faz isso com o parlamentar, a gente chega com o parlamentar e dá a visão do empresário, visão do setor, que aquela medida, aquela lei está impactando e pode levar muito prejuízo, que às vezes o parlamentar, com a maior boa vontade, ele leva uma lei que pode prejudicar muito o setor. Então, o que nós fazemos, Mônica, é conversar com o parlamento, conversar com o executivo e mostrar, essa lei vai gerar isso, vai gerar essa consequência, porque nós conseguimos enxergar o que uma lei que muitas vezes o parlamentar não tem ideia do que vai acontecer. Então, Mônica, o que faz é aproximar do governo e do executivo, e eu estou falando para você, eu vou repetir bastante aqui, nós temos hoje um governo muito sensível a essa questão. O governo do estado arrecadou até o estaleiro Caneco agora, foi num leilão, vai fazer várias coisas ali, então justamente para buscar a retomada desse setor. E o Comperj? O Comperj já foi o grande sonho da economia fluminense, né? O grande oásis. Uma necessidade nacional, né? Não é? E tanto para a indústria, tanto para o setor produtivo, quanto para os trabalhadores, né? O que é o Comperj hoje? Já tem uma retomada agora? Tem a Rota 3, que vai entrar por Maricá, que vai fazer com que a gente tenha a entrada do gás ali, a gente vai mudar aquela região ali. Mas por que, Mônica? Por que o Comperj deu errado? Porque ele não foi feito uma análise econômica, e sim análise política, né? Então aquilo ali ia dar errado. Outra bandeira nossa, Mônica, que nós estamos brigando, é a Rota 4B, que é a rota de entrar outra rota de gás do Campo de Santos, entrando por Itaguaí para trazer justamente essa rota de gás pelo arco metropolitano, para a gente poder mudar a realidade. Eu gosto de falar, Mônica, que a Rota 4B, nós estamos disputando com São Paulo essa entrada de gás, e eu gosto de reforçar o seguinte: o Brasil deve a Baixada Fluminense, o Rio de Janeiro deve a Baixada Fluminense. Nós temos que fazer essa entrada por Itaguaí, que é a Rota 3, e a Rota 4. O Rio de Janeiro tem que aproveitar
a riqueza que ele tem. A gente não pode continuar simplesmente tendo a exploração de petróleo e o petróleo é tributado, o combustível é tributado no destino, não fica a riqueza no Rio de Janeiro, né? O único produto no Brasil com essa natureza. Então, olha só. E isso foi um lobby no Congresso Nacional, que dizem que foi da bancada de São Paulo, né? Faltou o quê? Faltou o nosso lobby, né? Faltou a união, né? Da nossa bancada, exatamente, né? Exatamente. Você viu os royalties, né? Os royalties estão aí para compensação para os municípios que operacionalizam o petróleo. Tem município lá no sertão de não sei onde que recebe royalties, que nunca produziu um litro de petróleo. Toda uma discussão que está aí para transformar esse royalties. O Rio de Janeiro perde muito, quer dizer, perde muito. E um outro problema aqui do Rio de Janeiro, que não é exatamente uma jabuticaba nossa, mas é um problema muito sério que afeta muito o nosso setor produtivo, que é a violência, né? A violência é um impeditivo, você faz com que as empresas não queiram vir se instalar no Rio de Janeiro, que tem medo, né? Isso é uma realidade que afasta o investimento, porque você tem que tomar uma decisão, Mônica, fazer um investimento numa planta que a indústria leva a isso, né? São investimentos muito pesados. Você tem que tomar decisão, você tem várias regras para você tomar a decisão dos investimentos. Mercado consumidor, proximidade de portos, aeroportos, logística eficiente e a segurança dos seus funcionários, dos seus colaboradores. O Rio de Janeiro sempre perdeu muito, uma das razões do Rio de Janeiro perder muito investimento foi a segurança. Isso é uma coisa que restringe o cooperativismo também? Não, restringe. A gente tem setores que foram praticamente tornaram-se vítimas da violência aqui no Rio de Janeiro. O transporte é um, as pessoas tomavam as cooperativas das pessoas, obrigavam os trabalhadores a pagarem uma taxa, isso é uma realidade que a gente vive até hoje. E o trabalhador ainda era colocado na sociedade como se ele fosse culpado daquilo, quando ele é a vítima, né? Mas isso é um problema que nós todos temos que nos unir para trabalhar, para mudar essa realidade, Mônica. Assim, todo mundo quer segurança, mas todo mundo também tem que fazer por onde, tem que ajudar o Estado, tem que denunciar, tem que mostrar os problemas. E a gente precisa de um Estado também que tenha a sensibilidade de buscar resolver esse problema com proximidade, sem também atropelar as pessoas. E um problema que conversa um pouco também com esse problema da violência é a Avenida Brasil, né? Galpões desativados, indústrias que saíram de lá. Agora, no plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, está em discussão toda uma série de incentivos para a construção naquele local, mas os construtores dizem também que não vão se continuar a insegurança do jeito que está. Vocês têm alguma proposta, algum projeto, vislumbram alguma solução para aquela região? A gente tem conversado muito do plano diretor e a lei do bem do Estado, da cidade do Rio de Janeiro, ela está facilitando a abertura de negócios, né? Então, negócios que têm um pouco impacto, né, ambiental. E toda vez que se fala, você fala de um pequeno comércio, você fala de um pequeno serviço, mas você, quando fala de indústria, se associa muito às grandes indústrias. E a gente tem conversado com a prefeitura para facilitar também, porque uma pequena gráfica não tem tanto impacto, não tem impacto, né? Uma pequena confecção com 3 costureiras também não tem impacto. Então, nós estamos conversando com a prefeitura e já está sendo concedido essa facilidade para não precisar de ter alvará, para facilitar para abrir o comércio, abrir a indústria, essa pequena indústria. Uma padaria é uma indústria. E uma das coisas que nós estamos também levando para a Prefeitura do Rio de Janeiro, o prefeito tem sido sensível, que nessas áreas degradadas, você dá condição de uma redução forte do IPTU, então tem isenção de IPTU, porque quando você leva uma empresa para um setor desse que está abandonado, você gera movimento, você gera emprego e você começa a organizar aquela área. Você gera oportunidade. E quando você ocupa o local, seja com moradia, seja com cultura, seja com indústria, seja com comércio, você também, as pessoas circulando por ali, dá uma segurança maior. E toda vez que a gente fala de indústria, a gente pensa em grandes indústrias, não é? A indústria, uma gráfica pequena é uma indústria, uma padaria é uma indústria. A Avenida Brasil é um elemento importante porque você tem toda a infraestrutura, você tem transporte naquela região, você tem água, você tem esgoto, você tem coleta de lixo, você já tem tudo pronto. O que nós precisamos? Realmente é modificar esse cenário, né? Ocupar gerando oportunidades, gerando empregos.
Vinícius e Sérgio, e o interior do Rio de Janeiro? Nós vivemos essa eterna inveja do interior de São Paulo, né? Que é um interior rico, super desenvolvido. Você deu um exemplo de uma cooperativa no Norte Fluminense de enfermeiros, super bem sucedida. Quando nós teremos o interior do Rio de Janeiro com uma economia tão pujante como a de São Paulo? Você me permite, Sérgio, eu acho que quando o estado do Rio de Janeiro perceber que tem interior, porque o foco é muito voltado para a capital, né? Nós somos um estado muito pequeno geograficamente, com uma população enorme na sua capital, na sua região metropolitana, o estado acaba trabalhando muito em prol desse local, né, em detrimento do interior do estado do Rio de Janeiro. Isso é um problema, porque as pessoas acabam migrando cada vez mais para a capital. A gente tem negócios cooperativos hoje, onde, cooperativa agropecuária de leite, por exemplo, o pai está lá tirando o leite da vaca, mas o filho dele não quer mais tirar, porque não foi construída uma maneira de fixar aquela pessoa ali. Então a tendência é que ele vai largar o negócio, vai tentar a vida na capital, que está do lado, o estado é pequeno, e aquele negócio, aquela propriedade vai perder a importância, essa indústria vai perder relevância. Então, é necessária a construção de políticas que construam oportunidades no interior. A gente precisa da industrialização, óbvio, na capital, né? Mas também no interior. A gente fomenta a construção de cooperativas também no interior. A gente até brinca que no interior, quando o filho faz 18 anos, assim, vai embora, meu filho, talvez você não volte mais. Você vai estudar fora e vai acabar trabalhando fora. Mas eu gosto de citar dois exemplos importantes no interior do Rio de Janeiro, como a gente pode modificar. E a indústria tem esse poder estruturante, porque ela atrai investimentos. O Sul Fluminense, que há 20 anos atrás nós não produzíamos nenhum carro automóvel no Rio de Janeiro, e hoje nós somos o segundo maior polo automobilístico em número de empresas instaladas. São 5 ou 6 empresas instaladas no interior do Rio de Janeiro, na região do Sul Fluminense. Três Rios é outra cidade que também modificou completamente. Através do quê? De uma política certa de incentivos fiscais. Se você fizer a política certa, né, de atração, você pode mudar. O Rio de Janeiro tem condições, Mônica, como é que você toma a decisão de você instalar uma planta industrial? Ou você leva ela para perto das matérias-primas, ou você leva ela para perto do mercado consumidor, né? Essa é a regra básica para você montar uma indústria. Claro que no Brasil tem uma grande diferença, que é a tributação. A tributação é tão excessiva que você pegou, eu vou dar um exemplo fácil aqui para você, que é a indústria farmacêutica. O Rio de Janeiro, toda a indústria farmacêutica estava instalada no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro tem a mão de obra qualificada, nós temos centro de pesquisa, nós temos universidades, nós temos consumo. E o que aconteceu? Centro-Oeste começou a dar uma política de incentivos forte e levou essa indústria. Quero que alguém me explique qual é o sentido de você dar uma indústria farmacêutica para o Centro-Oeste se você tenha toda essa condição aqui. Mas aí agora, como você mesmo citou, nós temos a fábrica da Fiocruz, né, em Santa Cruz. Temos também o Instituto Vital Brasil, temos tudo para dar uma virada nisso. E já estamos virando, Mônica. Já tem empresas, o governo já está quase anunciando a atração de empresas novas no ramo farmacêutico aqui para o Rio de Janeiro. E a Baixada Fluminense, gente? Quando que ela vai deixar de ser de abrigar cidades dormitórios, né? E aquelas pessoas vão poder ter uma qualidade de vida, ou seja, trabalhar perto de casa? Uma das bandeiras do Rio Indústria é essa Rota 4B que eu estou falando, que é a entrada do gás por Itaguaí, passando por todo o arco metropolitano até ligar no ramal de Seropédica. O que faz, Mônica? O que é isso? O gás hoje, ele pode fazer uma diferença. A gente pode instalar termoelétrica, pode instalar indústrias de fertilizantes. O Rio de Janeiro pode mudar. E nós temos uma região, porque ele justamente vem pelo arco metropolitano. Baixada inteira, né? Você tem uma estrada maravilhosa, você tem terrenos e você tem a mão de obra ali próximo. Por isso que eu falo o seguinte, o Brasil deve a Rota 4B ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro deve ser a Baixada Fluminense. Nós precisamos, Mônica, mudar essa realidade, né? Quando a gente fala sobre criar desenvolvimento, a gente tem que lembrar da Baixada e de São Gonçalo, outra região muito pobre. É verdade. A gente precisa mudar essa realidade. Como é que você monta? Não adianta, às vezes, você vai montar um comércio, você monta um comércio numa cidade dessa, ele traz, claro, modernidade, ele traz eficiência, mas muitas vezes ele fecha vários comércios pequenos, porque ele é mais competitivo, né? Então você troca, às vezes você perde até mais emprego do que pelo que você criou. A indústria não. A indústria, quando se instala, ela é um emprego novo.
e ela traz fornecedores novos, ela traz prestadores de serviço, ela pode mudar uma realidade, vou repetir, visto sul-fluminense e a região de Três Rios. Vamos terminar esse bloco falando de coisas boas. Vocês compraram um prédio de 14 andares no centro do Rio. O que vai ter lá? Disneylândia do cooperativismo? Não. Na verdade, nós temos um sonho em oferecer à sociedade um curso universitário sem custo EAD. A gente está construindo nesse espaço toda a estrutura para atender tanto o presencial quanto o online. E é um espaço para que as cooperativas também utilizem na construção de negócios. Então vai ter um espaço de coworking para receber cooperativas novas e que precisam ser aceleradas. Vai ter um programa de aceleração das cooperativas aqui no Rio de Janeiro. Uma startup. É como se fosse, né? É um espaço onde a cooperativa, para entrar, tem que assinar um contrato onde ela vai ser acompanhada e vai ter que atingir startup metas. Não, uma incubadora. Uma incubadora. Incubadora de cooperativas. Eu coloco como aceleradora, porque a gente vai receber quem está nascendo e quem já está no mercado, né? E é um espaço para que... O cooperativismo no Rio de Janeiro ele sempre foi muito tímido, a verdade é essa. Quando nós adquirimos esse espaço, foi para colocar o cooperativismo com a cara para a rua, né? Com a cara para a sociedade. O prédio está do lado do tribunal, ao lado da procuradoria, em frente ao Palácio Tiradentes, então vai... E essa debandada do centro, depois da pandemia, deve ter facilitado muito o preço para vocês, né? Era um bom momento, era um bom momento. No próximo bloco, o que é o Movimento Rio Produtivo? O que é o balcão de negócios do Sescop? Qual é o perfil do consumidor de cada um dos nossos entrevistados? Fica com a gente. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o presidente da Rio Indústria, Sérgio Duarte, com o presidente do sistema Sescop, Vinícius Mesquita. Sérgio, você lidera o movimento Rio Produtivo, que engloba várias entidades, quer dizer, que reúne várias entidades em prol do desenvolvimento do Rio de Janeiro. Como que tem sido conta a história desse movimento e como que tem sido essa luta? Você, durante a nossa entrevista, você falou muito sobre segurança, né? Sim. O que nós percebemos, Mônica? Que tem vários temas que são transversais. Eles afetam todos os setores independentes. Então, a segurança é um desses temas, né? A segurança afeta o comércio, a indústria, o cooperativado, o serviço, ele afeta tudo. Então, o Rio Produtivo é uma união de todas as entidades se juntaram para tratar esses temas transversais. E é um movimento de defesa do Rio de Janeiro. Nós, quando vamos falar com os parlamentares, nós vamos, com alguns temas em bloco, nós vamos conversar. O que nós mostramos? Nós estamos começando a mostrar a força do setor produtivo. Vinícius, como é que funciona o balcão de negócios do Sescop? Você fala assim, balcão de negócios, parece um negócio assim meio, né? Mas não é, né? Não, na verdade, nós queríamos construir uma ferramenta onde as cooperativas pudessem realizar negócios entre si em plena pandemia. E aí surgiu a ideia de construir essa ferramenta, que é um encontro de negócios, uma rodada de negócios, que acontece no mundo digital, numa plataforma digital, toda terça-feira de cada mês, onde as cooperativas do Rio de Janeiro sentam e ali apresentam seus produtos e serviços umas às outras. Aí o balcão foi o pessoal achou que ficava legal e colocou lá, não foi uma escolha nossa, não, assim, não. Vocês com a pandemia, vocês tiveram que acelerar esse processo de digitalização ou já estavam nele? Não, as pessoas, de um modo geral, eram refratárias a sentarem na frente do computador e ficarem algumas horas lá, né? Teve que passar por isso para se vivenciar isso com mais plenitude, né? E funcionou muito bem. Hoje a própria ferramenta está sendo nacionalizada, cooperativas do Brasil inteiro estão vindo vivenciar essa experiência e mais de 150 negócios aconteceram no ano passado aqui na nossa plataforma. E você, Sérgio, como é que foi a experiência da digitalização, da aceleração disso na indústria? Foi interessante porque muitas viagens de negócio, e a gente hoje analisa, né, como perdíamos tempo, né? Então, as reuniões passaram a ser feitas pelas plataformas, né? E melhorou muito a vida da gente, né? A gente não perde tanto tempo se deslocando para fazer uma reunião que a gente consegue fazer mais rápido. O grande desafio... Reunião e tudo, né? A vida agora ficou mais fácil, mais né? Mais fácil, quer dizer, nós fomos forçados uma hora para outra assim, ó, é isso ou você não vai se comunicar com ninguém, Eu né? comecei a fazer terapia virtual,
Aí agora eu não quero voltar para o consultório. Não, você quer pegar o carro, pegar um engarrafamento para chegar, estacionar o carro, você faz. Faz de qualquer lugar, de onde você estiver, né? Facilitou muito a nossa vida, né? Nós Facilitou pegamos muito. todas as nossas formações e levamos para o digital no sistema OCB Sescop. Hoje, desde a graduação em gestão de cooperativas a cursos básicos, estão na plataforma chamada Capacita Cop, que a sociedade, de um modo geral, até pode acessar e fazer os cursos lá. Porque as pessoas simplesmente aceitaram sentar na frente do computador e assistir uma aula. E a vida é mais fazer fácil. uma consulta, né? Exatamente. A vida é mais fácil, né? É mais Ficou fácil. mais fácil. Eu vou a Brasília, olha, eu ia a Brasília uma vez ao mês, pelo menos, tinha uma reunião da OCB Nacional. Eu vou a Brasília hoje, depois de praticamente 2 anos. Exatamente. Hoje à noite. Nós Porque mesmo, a gente quando se reuniu online. Né? Quando nós temos reuniões com empresários do interior do estado, que quem está em Itaperuna precisava de praticamente 2 dias para vir aqui, né? 4, 5 horas de viagem, ele chegava, fazer uma reunião, às vezes reunião de 2 horas. Fazendo pela plataforma. Ele não precisa se deslocar, ele ganha tempo com isso, então realmente mudou. Sérgio, você é dona da Vitale Chinesinho, né, de alimentos. Isso. E tem mais de 700 funcionários na capital, Vassouras e Valença. Como é conciliar essa atividade toda empresarial com a representatividade, com a representação da categoria, né? Eu falo que esse é o meu trabalho voluntário, né, Mônica? É tentar mudar um pouco a realidade do meu estado. O Rio Indústria, pra você ter uma ideia, ele é formado por empresários que estão na atividade, né, com suas indústrias funcionando, que não querem ir embora do Rio de Janeiro. Porque qual é a história do Rio de Janeiro? A empresa cresce no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um fomentador de ideias, de empresas novas, a empresa começa a crescer, ele tende a ir embora do Rio de Janeiro para outros estados, para outros países. E o que é a nossa proposta, o nosso propósito da Rio Indústria? Somos empresários que não queremos ir embora do Rio de Janeiro, não queremos que os nossos filhos tenham que ir embora do Rio de Janeiro. Não fala isso não, que a minha foi para a Austrália. Não é isso? Mas Mônica, não toca nesse mas assunto se tiver comigo, oportunidade aqui, ela não teria ido, talvez não tivesse ido, né? Ou se fosse estudar, mas voltar. Então, o Rio Indústria é isso. Como é que eu faço para conciliar? É o meu trabalho voluntário, eu tento modificar. Tenho orgulho da minha empresa, que ela é uma indústria do Rio de Janeiro. Né? Você vê que a nossa unidade é Rio de Janeiro, Valença e Vassouras. Nós estamos dentro do Rio de Janeiro, trabalhando com o interior. Então, eu falo que eu entendo muito as dores do interior, as dificuldades de levar uma empresa para o interior. E não quero ir embora do Rio de Janeiro, Mônica. Quero mandar os meus produtos para outros estados, mas a indústria do Rio de Janeiro, a indústria do chinesinho fica aqui no Rio de Janeiro. E Vinícius, você é de Belfor Roxo, da Baixada Fluminense. Conta um pouco da sua história, como é que foi sair de Belfor Roxo e hoje ser um importante líder desse setor tão promissor quanto as cooperativas? O cooperativismo efetivamente como uma ferramenta de transformação social, Mônica. Foi através do cooperativismo que eu consegui a mobilidade social, que eu consegui me formar, que eu consegui estudar, que eu consegui fazer com que minha esposa estudasse e permitisse eu estar à frente desse setor hoje. Porque, como eu disse no começo, no cooperativismo as pessoas valem mais do que os recursos, do que o dinheiro que é colocado lá naquele negócio. E essa é uma história de vida muito legal, muito interessante, ainda vou escrever um livro sobre ela, porque realmente eu venho de uma família muito pobre, de Belfor Roxo, e que através da cultura da cooperação eu tive a oportunidade de avançar no cooperativismo e hoje a ideia, como o Sérgio falou, é muito retornar à sociedade um pouco daquilo que a gente ganhou. Nesse caso, as cooperativas. Estudou história, né? Como é que foi parar num setor completamente diferente? Eu estudei história porque, na verdade, eu amo história. Então, eu também. Eu queria estudar algo que tivesse a ver comigo. Não tinha nada a ver com o meu negócio, mas... durante a faculdade e depois da faculdade, eu tentei 2 vezes começar a faculdade de História, mas não consegui. Ninguém vai ler como nós iremos ler, né? Nem os médicos, né? A história toda hora está aumentando. Mas, na verdade, acho que o curso de História acabou dando uma visão de mundo e de transformação social, de como a sociedade se organiza. Isso ajuda no trato aí das cooperativas e na defesa delas. No mercado do Rio de Janeiro. Vocês pensam o Rio só sob o ponto de vista econômico ou vocês gostam da cultura carioca e fluminense também desse jeito, de praia, de samba, de carnaval? Vamos saber isso agora. Peraí, vamos responder no ping-pong, no nosso ping-pong final. Time de futebol. Botafogo. Flamengo. Partida de futebol inesquecível. O Botafogo e o Flamengo, que a gente ganhou o Flamengo de 6-0.
Olha, Eu não tô podendo falar muito 6-0 não, que eu sou Bangu, entendeu? Flamengo- Então esse assunto para mim tá Flamengo fora. e Santos com o Ronaldinho e o Neymar. Escola de samba. Beija-flor. Beija-flor, Baixada Fluminense. não Na tem como. Baixada, né? Samba ou desfile inesquecível? Ratos urubus. Largue minha fantasia. Larguem minha fantasia. Eu acho que por Roubou ser, de você, hein? Por ser historiador, é o da Beija-Flor lá com o Cristo tampado, né? É o Ratos urubus. É ele largue mesmo, minha não tem outro. Livro preferido? Pequeno Príncipe. Rousseau, a teoria do Estado. Eu acho que entender como é que as coisas funcionam. Música preferida? Música preferida. Pode falar antes, Vinícius. Se lembrar antes, pode falar antes. Eu acho que eu era um lobisomem juvenil do Legião Urbana, que é da minha geração, né? Andança. Paisagem do Rio. Pode ser da capital, pode ser do interior. Aterro do pode Flamengo. Eu estava passando agora pelo Aterro do Flamengo, vindo para cá, e eu estava assim, é o lugar mais bonito para mim ver essa paisagem. Olha, eu vou concordar com o Sérgio. ser. Filme. Filme preferido? É. Sociedade dos Poetas Mortos. Poderoso Chefão. Que tipo de negócio gostaria de abrir? Assim, se fosse um negócio que não tem nada a ver, um bar, sei lá, uma franquia de alguma coisa no Rio de Janeiro. Olha, eu abriria uma cooperativa, seja lá do que fosse. Porque eu acho que seria um negócio de sucesso e que construiria oportunidades. Eu para a gosto sociedade. muito, sou apaixonado por indústria. Eu vou falar para talvez sair da indústria de alimento, eu ia para outro segmento industrial, mas eu ia continuar na indústria. Melhor chopp do Rio de Janeiro? O meu da amendoeira. Amendoeira. Olha, eu não bebo, então fica difícil para mim falar, mas não é por questão religiosa, eu não gosto. Então. Não gosta de beber, então gosta de beber o quê? Ah, eu gosto de beber suco. Suco. Qual de suco? Maracujá. De No Rio de Janeiro tem que tomar maracujá. É calminho ele, né? Melhor suco de maracujá do Rio de Janeiro. Olha o que a minha avó fazia. Melhor petisco do Rio. Coxinha da vovó e o restaurante, se eu não me engano, os iniciais ou algo desse tipo. Mas é uma Onde coxinha fica? de Drumed. Onde fica? Fica em Copacabana também. Jobi. Qual petisco? Aquela moelinha dele é uma delícia. Uma superstição. Fazer figa na hora dos pênaltis. Eu não sou supersticioso, não. Ah, não, gente, então não é botafoguense. Eu não sou supersticioso, não. Não tenho nenhuma superstição. Um medo. De morrer sem ter contribuído para a melhora do local em que eu vivo. O medo é realmente não conseguir passar para os meus filhos tudo que eu realmente quero de uma sociedade mais justa, mais fraterna. Eu tenho esse medo de não passar. Um ídolo. Eu acho o Zico um cidadão fenomenal, sabe? Como pessoa, inclusive. O meu ídolo é meu pai. Um sonho. Um Rio mais COP. Um Rio de Janeiro que volte a ter o protagonismo que ele perdeu e ele tem que retomar. É o meu sonho fazer isso. Muito obrigada pela sua participação, Sérgio. Obrigado, Mônica. Foi um prazer falar com você também, Vinícius. Obrigado, Mônica. Muita sorte para vocês, porque a sorte de vocês é o desenvolvimento Sim. do nosso estado. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Um beijo!